Bom, Gabriel, é brincadeira, né? Ficou lá com o vídeo da crítica e me deixou aqui talvez aí falar polêmica aqui nesse vídeo. Mas não é isso que você vai ter aqui nesse vídeo. Ou será que não? Galera, só um aviso importante. Nesse vídeo vai ter spoilers, eu vou falar de algumas partes da tramas que podem ser tratadas como revelações, então, spoiler, fique avisado. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E como eu falei na abertura, né, eu vou comentar aí essa parte mais polêmica aí, do que suscitou bastante discussões sobre o filme do Coringa que a gente viu recentemente, né? Já tem o nosso vídeo da crítica, vai ter link aí na descrição desse vídeo. Mas Marcelo, por que tanta crítica? Por que tem gente talvez vendo de um lado mais negativo esse filme? Por que tá acontecendo? Bom, só contextualizando, né, como você pode ter visto em várias notícias aí de canais nerds e até não nerds, quando começaram a sair os trailers, né, do Coringa até o segundo ali, né? Muita gente ficou se questionando aí, nossa, será que esse filme vai tentar humanizar tanto assim o Coringa? A gente vai torcer por ele no filme? Porque mostrava assim muito ali nas cenas, né, do trailer, eu vou dizer que até o trailer engana bastante. Mostrava ali, né, o Arthur Fleck que vai virar o Coringa nesse filme, ele sendo vitimizado, né, sofrendo várias agressões, ó, né, ao longo de várias cenas ali do trailer. E depois do segundo trailer aí já adotava uma coisa mais política, né? Se via a galera fazendo passeatas, né, fazendo protestos, né, com a plaquinha lá de somos todos palhaços, usando as máscaras, né, então também tinha esse perigo da galera talvez pensar, poxa, esse filme talvez vai querer romantizar demais o Coringa, né, ele vai virar essa figura heróica no filme e vai ter certos grupos, né, que assistirem esse filme vão se sentir representados e pode acabar resultando em atentados, né, então se debateu bastante aí o que esse filme do Coringa poderia acabar acarretando. E claro, depois essa polêmica ainda se tornou maior, porque depois do Festival de Toronto, principalmente o Festival de Toronto, porque no de Veneza teve várias críticas, muita gente exaltando, ele ganhou o prêmio máximo lá, várias críticas positivas, teve principalmente ali da parte da crítica, né, norte-americana e também canadense, falando que esse filme poderia servir, né, de gatilho para várias pessoas e realmente tinha uma violência muito gráfica ali. E aí começou a ter várias manchetes, né, a Warner até teve que fazer um comunicado especial falando que ele não endossa o que o Coringa, o vilão, faz no filme, né, eles falam que ele é um vilão. Então chegou nesse ponto, né, a Warner teve que explicar, né, o sentido artístico de seu filme pra tentar não ser mal interpretado, né? Mas a gente sabe que isso não tem como ser evitado. Enfim, no geral, esse foi, digamos, a grande polêmica e o grande marketing, assim, que o filme teve, foi essas pessoas vendo que talvez o Coringa servisse como esse efeito tão negativo. Mas aí, Marcelo, você vê o filme, o que você achou dele? Será que precisava de toda essa comoção? Ele é tão perigoso assim? Olha, como uma pergunta bastante complexa, envolve vários pontos, assim, que eu gostaria de tratar, né? Eu vou falando aí ao longo desse vídeo pra ver se realmente, para dar minha posição aqui em relação a esse assunto do filme do Coringa. E também porque muita gente tá comentando e vai acabar perguntando lá nos comentários dos vídeos da própria crítica, que a gente não se estendeu muito lá. Pô, até gostaria de comentar uma coisa que eu vi bastante, né, das pessoas depois vendo o trailer, né, comentando que, nossa, tô sentindo muita empatia por esse vilão, não deveria ser assim, de muita gente até ficar surpresa e achar negativo, né, o vilão ser tão humanizado. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, né, claro, dependendo de como a narrativa vai tratar isso, até vou falar depois. Mas nós temos um caso supremo que todo mundo adora e que, de novo, é uma das obras de ficção aí mais reverenciadas em seriados, que é do Breaking Bad. Nós temos um protagonista que a gente tem uma profunda empatia, né? A gente vê o protagonista lá, o Walter White, virando o Heisenberg, né? Que, digamos, é o Coringa dele lá, essa personalidade doentia e psicopata que ele vira lá pro final da série. Mas no começo das temporadas a gente vai acompanhando, né, todos os conflitos que ele vai tendo, de como a vida bate lá no Walter White, e nem por isso, né, a gente vê depois ele se transformando, a gente gosta de como esse personagem é complexo, gosta dele, tem camisetas aí, essa série reverenciada, mas não quer dizer que a gente endossa os comportamentos depois lá no final do seriado do Walter White, né, ele é altamente condenado, né, não seria amigo dele na vida real, com certeza, mas um exemplo de um personagem na ficção que a gente tem uma profunda empatia, ver o quanto que ele sofre lá no começo do seriado e ver a transformação dele, até certo ponto a gente consegue acompanhar, tentar relativizar algumas coisas que ele faz, mas lá pro final, né, não tem mais como defender. Então só por isso eu estranhei primeiro, né, nesses comentários essa questão da empatia, que eu acho que
não tem nenhum problema, né? Realmente pelo personagem ser complexo. Outro ponto que eu gosto de frisar bastante, uma posição minha até em relação a esse assunto que é importante, né? É falar que realmente a arte, né? Ela não é produzida do nada, né? Não é no vácuo que ela se cria. E no caso aqui a arte, né? A obra de arte é esse filme do Coringa, né? Então a gente sabe que ela é produzida por pessoas que têm agendas, então eles têm uma visão de mundo e querem passar algo com esse filme. Então a gente sabe que vão ter intenções ali, mensagens que os criadores queriam passar ali. Isso não é exclusividade do Coringa. Depois desse ponto, uma coisa que eu acho muito importante falar é a questão da responsabilidade da obra de arte, né? A gente nunca pode condenar algo que, né, uma pessoa venha fazer dizendo que foi inspirada pela obra, de que essa obra de arte é diretamente responsável por tal ato de tal pessoa. Claro, ela pode ter a parcela lá que contribuiu realmente para algum feito, mas ela nunca pode ser a direta responsável. Uma narrativa que eu não compro e que a mídia às vezes tenta passar e que ela própria também é responsável, né? Caso alguma pessoa venha fazer algum feito dizendo inspirada, né, nessa obra de arte, eu nunca vou culpar inteiramente, dizer que a culpa é só dessa obra de arte, que no caso aqui é um filme. Como eu disse, né, a obra de arte ela não pode ser diretamente responsável, né, mas ela pode ser questionada. A gente pode se questionar o quanto que a discussão está sendo aprofundada, se ela está com questionamentos inteligentes ou rasos, se representa algum elemento ou alguma coisa que acontece na sociedade de uma forma satisfatória ou não, quanto que isso é benéfico. Então isso pode ser questionado e deve ser, na minha opinião. Até porque o Coringa, né, por ser esse filme que é muito calcado na realidade, ele traz problemas muito reais, mazelas, né, da sociedade muito reais, ele causa essa repulsa, esse estranhamento na gente por estar vendo algo muito parecido assim com a nossa realidade, né? Então depois de ter deixado aí mais essa minha percepção do que eu acho que é o papel aí da obra de arte, né, no tocante seja quadrinho, música, filme, o que seja, vou pegar alguns pontos aí que estão sendo mais questionados em relação ao Coringa e que foi mais falado aí nas críticas, digamos, no bafafá assim, mais negativo em relação ao filme. Primeiro, se levantou muito essa questão, né, da violência gráfica no filme, né? E de fato o Coringa ele traz uma violência assim bastante gráfica, de novo, por ser um filme muito calcado na realidade, ele nos dá essa repulsa, esse estranhamento por ser algo muito real mesmo. Então é diferente assim de uma violência absurda que a gente vê, por exemplo, lá nos filmes do Deadpool e talvez até no Logan, mas o Logan é até um pouco mais sério, né? Mesmo assim em questão só pegando a violência em si, assim, o que é mostrado, né? Esses outros filmes como o Deadpool e o Logan, assim, eles têm umas violências muito piores que o Coringa. Mas até entendo essa preocupação em relação à violência do filme, porque de novo eu digo, ela é muito real. Quando ela acontece, ela choca bastante. Mas claro, eu reforço, né, até para os nossos inscritos, que tem muitas pessoas jovens aí, que é a classificação do filme aí, acho que no Brasil ficou 16, nos Estados Unidos acho que é 18 anos, que essa classificação realmente ela é necessária porque ela aborda assuntos, temas muito pesados e como ela é representada aqui nesse filme. Então até se você for menor de idade, né, fica a nossa recomendação aqui, que é um filme bem pesado, então é legal você ver com uma pessoa mais velha, até para depois da sessão dar aquela respirada junto, né. A violência gráfica, eu acho que ela tá inserida dentro da narrativa e ela se faz presente lá, ela tem que ser desse jeito, pelo que realmente o filme se propõe, né, de ser um estudo de personagem lá num filme dos anos 70, visceral, né, vida real, então ela tá justificada aqui nesse filme. Outro ponto muito forte debatido que foi questionado, né, mais repetidamente, em relação a esse filme foi se ele de alguma forma glorifica ou se ele pinta o Coringa como esse grande herói e se justifica muitas ações dele, e se o filme de fato justifica isso. Aí pra mim a percepção de novo, né, pelo que o projeto se propõe, né, o Todd Phillips falou muito que ele se baseou muito nos filmes lá, finalzinho da década de 70, nos anos 80, principalmente ali os filmes do Scorsese, né, do rei da comédia, Taxi Driver, e o que esses filmes têm bastante comum é a questão desses filmes terem, né, um final amargo, né, mostrar ao longo desses filmes um protagonista que você questiona bastante as ações, você não concorda com ele, e que no final talvez você pode justificar que ele de fato venceu. E se você pegar o filme do Coringa aqui e quiser interpretar dessa forma realmente, né, você pode. Tem um exemplo de um filme que até tá ligado à história do Coringa, que é o protagonista do filme da Laranja Mecânica, que pra quem não sabe, o Heath Ledger ele se baseou bastante no Alex, que é o protagonista da Laranja Mecânica. E esse filme, na época, quando foi lançado, ele causou muitos alvoroços, porque o protagonista, né, ele fazia coisas horríveis, né? E o próprio filme, de uma certa maneira, não condenava tanto. Ele não tinha, por exemplo, no final da história, alguém chegando lá e falando: ah, Alex, você fez coisas muito erradas, então você tem que pagar por isso, isso e isso. O Stanley Kubrick, quando dirigiu esse filme, ele tinha uma visão bastante pessimista do que seriam esses jovens do futuro distópico que é o da Laranja Mecânica. E na época o filme ele até teve que ser tirado de cartaz, se eu não me engano. Então esse debate da questão de ter um filme onde o protagonista pode ser interpretado, faz coisas horríveis e de uma certa forma ele ganha, né?
entre aspas, né, não é uma novidade no cinema. Eu vejo que, de fato, aí certos grupos podem acabar se identificando com alguns aspectos que talvez o Todd Phillips não queria que se identificassem, como a questão lá do Arthur ser alguém muito marginalizado, né, não ter nenhuma vitória na vida, né, se sentir total deslocado da sociedade. Isso pode conversar com várias pessoas, né, mas ao mesmo tempo o filme ele mostra que realmente o Arthur é um personagem bastante complexo, né, ele não é esse personagem página em branco que a pessoa pode se ver ali e cabe certinho, sabe? A gente vai vendo ao longo do filme como cada passo, cada decisão errada do Arthur Fleck, ela é ao mesmo tempo acompanhada por vários aspectos ali da sociedade que ele tá vivendo. Tem um contexto dessa Gotham falida ali, que se assemelha a Nova York dos anos 80, que a gente vai vendo que desde os serviços mais básicos, né, como a questão da coleta do lixo, não funcionam. E claro, isso vai pegar nas camadas mais desfavorecidas da cidade. Isso a gente vê sendo muito bem construído pelo filme, e ele vai dando esses argumentos e vai mostrando, né, como cada ação do Arthur é acompanhada por esses outros aspectos de toda a sociedade. Mas ao mesmo tempo não redime, né, mesmo o Arthur tendo o desequilíbrio psicológico que ele tem. No terceiro ato, quando ele tá sendo entrevistado lá pelo Robert De Niro, né, que é o host daquele programa que o Arthur gosta muito, o Murray ele faz os questionamentos que muitos de nós até pensam, né, como o Arthur antes estava tentando justificar por ele ter matado, né, a matança que ele faz durante o filme. E esses questionamentos são feitos, né, e ao mesmo tempo quando a gente vê mais pro final do filme que o Arthur parece estar ganhando, né, ele tem uma vitória exorbitante ou não, ao mesmo tempo a gente tá pensando assim, poxa, isso não é uma vitória. A gente vê o grande mal na sociedade até representado aqui pelo Arthur, a gente vê a falta dos serviços sociais na cidade, a gente vê a falta de empatia das pessoas até do próprio Arthur. Então é um grande acumulado, né, vai acontecendo várias coisas, é todo esse contexto que vai criando o Coringa. O Coringa é fruto de tudo isso. E pra mim o filme ele passa isso, mas de novo, claro, né, todo mundo pode interpretar de várias formas possíveis, e eu acho que essa é a grande questão, né, o filme do Coringa ele se propõe a tocar nessas feridas da sociedade. E o roteiro ele tá sujeito nesse ponto, por tocar nesses pontos tão cruciais e polêmicos de certa forma, tá sujeito a sofrer essas críticas e também interpretações questionáveis. Por último, até uma coisa irônica, né, até engraçado acontecer no filme do Coringa, é o papel, como eles retratam, né, o papel da mídia, né, dos telejornais. Na trama do filme a gente vê como a mídia em relação à questão de tratar, né, lá do palhaço, como eles tratam a questão dos assassinatos, aí colocam o palhaço assustador na capa do jornal, né, pra criar todo aquele alarde. Ela se mostra crucial pra acontecer toda a desgraça que acontece no final do filme. Como o papel da mídia e dos jornais no filme, eles alçam o Coringa a esse status, né, quase messiânico. Esse grande líder das manifestações, e que o próprio Arthur, que tá perdidaço ali, ele nem sabe o que tá acontecendo, quando ele vê aquelas coisas nos jornais, e todo mundo falando na mídia, e depois quando tudo acontece, as pessoas chamando ele de Joker, né, fazendo, né, esse mito em relação ao Coringa no filme, é irônico porque isso de fato aconteceu com o próprio filme na vida real. O filme ele acabou alcançando um bafafá, né, um murmurinho em relação à questão da violência, até do que ele poderia tratar de negativo. O grande marketing, né, do filme Coringa aqui na vida real foi a própria mídia, né, colocando nas manchetes essa coisa de como o Coringa pode ser, o filme do Coringa pode ser danoso e perigoso à sociedade. E de novo, não tem problema em relação a questionar, a ver que argumentos o filme está trazendo, que questionamentos ele traz, e que na minha visão, até falei aqui, eu acho que ele traz uma análise complexa do personagem, não mostra ele, né, no preto e no branco, mostra diversos ângulos ali, mostra todo o contexto de Gotham, né, aquela cidade caótica, quase parecendo um inferno mesmo, e que dali poderia surgir esse lunático, né, com sérios problemas mentais, e sem qualquer tipo de empatia por ninguém ali da sociedade, que de novo não justifica o que ele fez. Mas enfim, foi irônico que o que acontece no filme tá acontecendo na vida real em relação ao próprio filme. Isso é que eu tinha pra falar em relação a essa questão toda da polêmica do filme, se ele é realmente tão perigoso e danoso. Eu quero saber agora de vocês, depois de terem assistido o filme, né, depois voltar aqui, comenta o que vocês acharam, se realmente é justificado, se o filme passa uma mensagem errada, se ele é maniqueísta. Então deixe tudo aqui nos comentários desse vídeo e não deixe de dar aquele joinha que nos ajuda bastante aqui no YouTube. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiado do Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.